Bom, gente, eu cumprimento aqui já do outro lado da tela, nos aguardando, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UIELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, muito bom dia, um prazer estar aqui novamente. Prazer nosso, mais uma vez, ter você aqui com a gente, Nildo. Obrigado pela tua presença, pela tua participação, para a gente fazer aqui nosso papo de todo mês a respeito dos temas relacionados à política nacional, também os temas internacionais. Aliás, o cenário internacional é o que está no centro aí das discussões dessa nossa edição de hoje. Mas antes, Nildo, eu queria falar um pouquinho com você a respeito desses pouco mais de 1 ano e 7 meses do governo Lula, né, Nildo? A gente completou aí no final do mês de julho 1 ano e 7 meses desse terceiro mandato do petista, onde ele vem recebendo cada vez mais pressões em um quadro onde, curiosamente, a percepção popular em relação ao governo melhora, né? O Lula vem tendo aí uma melhoria ao longo das últimas semanas da aprovação da gestão dele, mas, ao mesmo tempo, mantém aquela lógica de austeridade na economia, mantém o diálogo muito próximo com o andar de cima, uma gestão muito limitada pelos anseios, pelos desejos de quem comanda a política nacional de fato. Nildo, eu queria começar com uma avaliação tua aqui, como sempre, do que é que você tem visto aí nessas últimas semanas do governo do presidente Lula, a postura do presidente, as iniciativas em especial no âmbito da economia, né? Porque parece que o Fernando Haddad tem tomado aí algumas posições importantes no cenário externo, falando em taxar grandes fortunas, enfim, mas internamente aquela responsabilidade fiscal virou o dogma aí dessa gestão, né, Nildo? Bem, é um governo da classe dominante. Esse é um governo da classe dominante, um governo da burguesia brasileira e do imperialismo. Um governo servil a Washington, filiado ao Partido Democrata e ao Vaticano. São as duas forças internacionais que orientam a cabeça do Lula, como de resto toda a esquerda petista. É um governo, do ponto de vista operacional de seus ministros, para lá de medíocre, né? Não temos chamado assim, um quadro capaz de tocar a coisa, nem na Casa Civil, nem no Ministério da Infraestrutura, dos Transportes, da Cultura. Pode fazer uma avaliação do caráter operacional do governo. Pode fazer também uma avaliação das chamadas políticas públicas. Elas são, quando não totalmente favoráveis ao capital, naquilo que elas têm de intenção de atender à imensa desigualdade brasileira, quer dizer, um país orientado pela superexploração da força de trabalho, são absolutamente inúteis. Todos os programas sociais, se observarem o cadastro único, nós vamos ver que nunca, como antes nesse país, tiveram tantos trabalhadores, tantos pobres no orçamento, e não dá conta. Na verdade, todos esses programas são um instrumento de sustento da superexploração da força de trabalho. Por isso que a burguesia nunca brigou contra programas sociais. Claro, ela aperta aqui, acolá, etc., mas ela não briga contra. Porque, como disse o Lula lá na Alemanha, é muito barato atender os pobres. É um cínico, né? O Lula é basicamente um cínico do ponto de vista moral. Mas eu não quero discutir isso, eu quero observar qual é a iniciativa do governo. O pessoal diz, o Lula está sob pressão. Bom, se tu não quiser sob pressão, vai jogar no Arapiraca. Um presidente da República, que tem que conduzir um país, está sujeito às pressões, e é aí que a gente observa a grandeza de um político. E o Lula, objetivamente, é um vulgar, incapaz de enfrentar a hora brasileira, um país que se aprofunda a sua dependência e o subdesenvolvimento, um país que está afundado na exportação de produtos agrícolas e minerais. O programa da neoindustrialização não só não é ridículo, como é uma peça de ideologia de alguns economistas aí supostamente keynesianos, que estão abrindo portas para eles próprios nos negócios de Estado em oportunidades com empresas. Mas não vai redimir o país. Não é incapaz de enfrentar a produtividade do trabalho nos Estados Unidos e na China. Então, quando eu vejo um país como a Guatemala, que é um país pequeno da América Central, sem as possibilidades brasileiras, eu posso entender o grau de dificuldade. Quando eu observo o México, que está atado por um tratado de livre comércio, também. Quando eu analiso a Argentina, cujo eixo de acumulação sempre foi, historicamente, a renda da terra, com aquela pampa úmida tremenda, tudo bem. Quando eu observo o Brasil, com essa conversa de que o Brasil é mais complexo e tem uma complexidade superior,
Aqui é verdadeiramente espantoso o processo que nós estamos submetidos de aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento, da incapacidade do Brasil produzir blusinhas. E tem que taxar as blusinhas chinesas. Quer dizer, é um governo sem iniciativa política, é um governo incapaz de parar as forças da ofensiva da direita, isso que essa consciência ingênua chama de fascismo, né? Um fascismo que é inexistente, é uma ofensiva da burguesia que conta com duas mãos. Pela esquerda, o Fernando Haddad e o Lula, que aplicam o programa ipsis literis do Paulo Guedes, sem tirar nem pôr. E, no outro lado, a direita lá, Paulo Guedes e Bolsonaro. A classe dominante está absolutamente confortável. Claro, nesse conforto também, Anderson, e caros ouvintes do Faixa Livre, tem muito oportunista, candidato a estar em órgãos estatais ou candidatos a vereadores, deputados, etc., que fortalecem essa suposta polarização para se manter dentro do sistema e não romper com um sistema que oprime o povo brasileiro, empobrece a nação e deixa o Brasil sem futuro. Então, o governo Lula, de resto, quero dizer aqui a todos os ouvintes do Faixa, não me surpreende no mais mínimo, e por essa razão eu fiz campanha pelo voto nulo, alertando cada um desses temas que nós estamos defrontando. Agora, veio a conversa do Banco Central, o quarto poder, e etc. E agora eles estão votando todos unificados as decisões do Banco Central. Então não há surpresa, não tem traição. É uma economia política do rentismo que está correndo solta desde 94, que de resto já estava absolutamente claro nos 13 anos de governos petistas, nos 2 mandatos do Lula e 1,5 da Dilma, com o Michel Temer, que era o vice da Dilma escolhido pelo Lula, também pelo Bolsonaro e agora pelo Lula de novo, um governo petucano. Então, a avaliação, ao mesmo tempo que não há surpresa nenhuma, tampouco há surpresa, quero declarar aqui, claro, deixar muito claro, a paralisia daqueles que, em nome de objetivos muito nobres, supostamente, o enfrentamento da direita, do imperialismo, querem defender o governo Lula. O governo Lula é incapaz política, econômica, social e culturalmente, de enfrentar essa ofensiva burguesa. Essa ofensiva da direita, ela não é uma onda neofascista, não tem nada a ver com isso. Só a ignorância e a safadeza, que em geral andam juntas, né? A ignorância anda junto, a ignorância fomenta a safadeza política, o oportunismo, para identificar que o Brasil não tem uma direita. O Brasil sempre teve uma direita. Agora ela se armou até os dentes, vem com tudo e quer o preto no branco. Então não tem mais conversa para o diálogo, para o muro, para a conversinha mole, para tapinha nas costas. Então o governo é um verdadeiro desastre, mas não há nada de novo. A ausência, concluiria, André, de uma oposição de esquerda radical, essa que nós, da Revolução Brasileira, por exemplo, fazemos. Alguns estão começando agora a balbuciar, que vão para a oposição, e está começando, é um processo que está começando, mas falta lucidez sobre o que significa esse governo. Esse governo é um governo dos monopólios, das multinacionais, dos latifundiários, da burguesia comercial ultramonopolizada, e um governo que garante a superexploração do povo brasileiro. Em nome do quê? Da filantropia, da caridade católica. Nada mais. Ô, Nildo, você já há bastante tempo defende que não há, nunca houve, né, pelo menos nesses últimos anos, uma onda neofascista, ou como alguns chamam aí, de protofascista aqui no nosso país. A gente observa movimentos semelhantes avançando pelo mundo. Como é que você classificaria o bolsonarismo aqui no país, ô Nildo, já que você não considera isso como uma política protofascista avançando? Como é que você classifica a turma bolsonarista? Bem, veja, eu sempre coloquei, basicamente, ninguém falava que o Bolsonaro era um protofascista. O personagem é um protofascista. E eu poderia dizer, o personagem é, inclusive, um fascistoide. Mas o personagem não faz a cena completa. É preciso um roteiro, é preciso um ambiente completo. Então, o Bolsonaro, ele ser um protofascista, não caracteriza um regime. Como o Lula ser um democrata não caracteriza que estamos numa democracia. Isso é uma característica do presidente, do deputado, do senador, do ministro da Corte Suprema, do que vocês quiserem, do acadêmico, do intelectual. Mas isso não caracteriza.
O que nós temos aqui é que, desde 1994, com a economia política do rentismo, o Brasil sofreu uma grave regressão industrial, uma ampliação da renda da terra, uma monopolização mais acelerada do setor comercial. É um país que é um anão em ciência e tecnologia. Inexiste em ciência e tecnologia, uma dependência científica e tecnológica gigantesca, gigantesca. E uma proletarização violenta, com salários lá embaixo. Ora, nesse país, o sistema político se desgastou violentamente. Não tem legitimidade diante das massas. A direita brasileira entendeu isso mais rapidamente do que essa esquerda liberal de quinta categoria que governa o país e que apoia esse sistema. Então, a direita entendeu que era hora de uma ofensiva. Resultado de dois processos. Um, de sua força econômica, entre os quais o latifúndio. Ora, qual foi o governo que mais fortaleceu a concentração da propriedade da terra? Foi os 2 mandatos do governo Lula. Isso está no censo. O pessoal não leu o censo, né? Aí fica difícil falar. A fé está antes da ciência. É uma desgraça. Então, fortaleceu o latifúndio, debilitou a burguesia industrial, deu a dívida pública para os banqueiros, deixou os banqueiros musculosos. É claro que esse país ia afundar a maioria do seu povo na miséria. A direita entendeu e disse, bom, vamos para o capítulo final. Esse sistema político é uma podridão. É verdade, esse sistema político é uma podridão só. Das emendas parlamentares, orçamento secreto, decisões da Corte Suprema, o que vocês quiserem. A velhinha de Tubarão levando não sei quantos anos de cadeia, o Bolsonaro livre por aí. Quer dizer, a massa está vendo isso e está dizendo, olha, isso é insustentável. A direita tomou ofensiva da crítica ao sistema. E pela primeira vez, muito tempo na história brasileira, nós temos essa esquerda liberal, esses liberalzinhos do PT, do PSOL, de todos esses do PDT que estão por aí, defendendo o sistema, em nome de uma defesa abstrata da democracia. Ora, a democracia, o que é a democracia? Me diga aí, você que está no outro lado, o que é a democracia? Eleições regulares, independência de poderes, tribunais abertos, funcionamento regular da imprensa burguesa? Bom, isso nós podemos encontrar em regimes com alta densidade despótica. Então, a direita tomou essa iniciativa. E eu posso ver, tem horas que, num país determinado da Europa, ou mesmo da periferia europeia, ganha uma força de direita, já aqui os apressadinhos começam a dizer, olha o avanço do fascismo no mundo. E quando perde, não, aí é um silêncio, a democracia avançou. Olha, todo o avanço de Bolsonaro tem conexões internacionais? Claro que tem, como sempre tiveram. Assim como o Lula também tem as suas conexões internacionais com o Partido Democrata e o Vaticano. E o Bolsonaro com o Partido Republicano e o que tiver de horroroso no mundo. É assim que é. Agora, as causas do bolsonarismo são estritamente nacionais. Esse negócio de ficar buscando... E olha que eu opero com o conceito de imperialismo sempre, sempre. Então, nós estamos nessa situação. As causas são nacionais e têm íntima relação com o desenvolvimento dessa etapa que veio para ficar do capitalismo dependente e rentístico, que enterrou para sempre as ilusões de um capitalismo autônomo, nacional, de base industrial, capaz de competir com os Estados Unidos, com a China e com a Europa decadente, e com o Japão mais decadente ainda. Então, essa ideia de que nós podemos ter aqui um Brasil complexo, industrial e poderoso, que se diferencia da Guatemala, do Paraguai, não sei mais de quem, isso caducou. Bye-bye Unicamp, USP, FRJ, toda essa gente dançou. Não tem explicação, eles não têm mais força teórica para explicar a natureza específica da crise brasileira e as raízes nacionais da emergência do Bolsonaro. Nildo, eu tenho um questionamento aqui, deixa eu ver até se eu recupero o perfil. Um perfil até de nome curioso aqui, o YouTube da sala. Não sei se eu vou conseguir recuperar aqui a mensagem. São tantas mensagens chegando aqui de espectadores nossos. Como é o nome do rapaz? YouTube da sala? O nome do perfil é YouTube da sala. É curioso. Eu vou tentar recuperar aqui, mas eu já vou te passando a pergunta dele. Te pergunta, Nildo, no seguinte sentido. Tivemos aí um rebuliço aí, né, nos números da economia ao longo da última semana, no final da semana, o dólar subiu muito, enfim, os estágios dos mercados estão movimentados aí por conta de uma suposta crise
lá nos Estados Unidos. Como é que você... E a gente perguntava para você fazer uma análise a respeito dessa crise aí que está se avizinhando. Fala um pouquinho a respeito disso. Bem, o que é importante para a gente medir o desenvolvimento capitalista? A primeira coisa, ver como é que está no Brasil a produtividade do trabalho. Segundo, alô, keynesianos, a taxa de investimento na economia, percebe? E terceiro, o nível dos salários. Ora, se a gente observar isso, os salários no Brasil estão submetidos a uma superexploração. Os economistas vulgares, o que eles dizem? Olha, está crescendo a massa salarial, ou o PIB está positivo. Olha, é de uma pobreza isso, que os meus alunos de segunda fase da economia, eles não se atrevem a dizer tal bobagem, porque eles estão num nível superior a isso. Não dá para aceitar. Cresceu a massa salarial. Bom, baixou o desemprego, cresce a massa salarial. Agora, o que é feito esses salários? De no máximo 2 salários mínimos. Tem uma relação entre preços e salários. Numa economia como a nossa, capitaneada pelo rentismo, em que os preços estão na prática dolarizados, em que a taxa de câmbio é absolutamente indispensável para o cálculo capitalista, para o cálculo do burguês. Com uma conta de capitais abertas, a taxa de investimento aqui dentro vai ser muito baixa. E, portanto, as condições de superexploração estão garantidas. O rentismo está garantido, boa vida para a burguesia, todas as frações especulam. Não é só essa discussão sobre o capital financeiro é malvado e o industrial é bonzinho. Não, todas elas faturam. E tem um fator decisivo nisso. Quando eu coloco nesses termos a discussão, é que pode baixar essa taxa de juros a 2%. A China ontem, essa semana, baixou de 2,7% para 2,6%. É uma taxa de juros muito baixinha. Pode baixar a taxa de juros. O problema é qual é a capacidade da indústria e, sobretudo, da criação de máquinas e equipamentos capazes de enfrentar a competitividade das empresas chinesas e das estadunidenses e das multinacionais. Nenhuma. Quando eu vejo esse programa da neoindustrialização, isso é uma farsa. Isso é verdadeiramente vergonhoso que tenha gente que defenda isso. Que o picolé de chuchu, o Alckmin, faça, eu entendo, mas tu vês que não entra nem no discurso do Lula. O Lula é esperto, ele é um vulgar para estar na altura dos desafios brasileiros, mas ele é esperto. Então ele não fica falando da neoindustrialização. Ele fala do PIB, fala do salário, fala dos programas sociais, fala desses programas ridículos, como esse pé de meia da educação, que é uma ofensa para quem entende de educação, quem se dedica, como eu e milhares de professores no Brasil. Isso é uma ofensa, isso é uma desgraça, isso é um absurdo, isso oculta o tema da divisão social do trabalho, que está fazendo com que as universidades sejam obsoletas, os centros de pesquisa sejam obsoletas, e que tem uma renúncia à disputa científica e tecnológica na ponta do sistema. Então, quer dizer, mesmo que a taxa de juros baixe na economia, não tem como competir com a produtividade chinesa e estadunidense. Esse é o ponto. Essa burguesia industrial nossa já foi liquidada lá nos anos 60 por Rui Mauro Marini, Gunder Frank, etc. Isso não existe. Esse orgulho burguês não é mais capaz de sustentar. De tal maneira que o desenvolvimento capitalista no Brasil é ultra vulnerável a qualquer movimento especulativo em escala global. Está todo mundo esperando aí essa semana que vem, um movimento mais brusco. Ora, a burguesia aqui, historicamente, ela se defende. O que ela faz? Ela olha aquelas reservas que o petista ingênuo ou ignorante, ou a esquerda liberal ignorante, olha lá, 350 bi, e ela diz, nós vamos pegar aquele dinheiro. Aqueles recursos vêm para nós. A conta de capital está aberta, ela bota ela para fora. E o sistema bancário engorda. Se tiver que criar um déficit público, como foi na pandemia, para sustentar essa acumulação de caráter fictício e aprofundar esse rentismo, não tenha dúvida, o Paulo Guedes fez. O Paulo Guedes criou o déficit mais importante da história recente da República. Foi 1 trilhão e 200 bilhões. Deu a metade disso para os banqueiros. De tal forma que, se vocês pegar o relatório do Banco Central de Estabilidade Financeira, vocês vão encontrar lá que os bancos estão gozando de uma vida extraordinariamente boa. E não há ameaça à instabilidade do sistema bancário brasileiro. Exceto, é claro, se a burguesia decidir assaltar as reservas, desvalorizar bruscamente a moeda e colocar o país numa rota de superexploração e de novos empréstimos externos. Está claro. Portanto, essa conversa do governo de PIB, salário, etc., isso é uma vergonha, uma indigência teórica que não é por acaso. Essa indigência teórica
valida um senso comum da economia. Então, queria dizer para o YouTube na sala aí que o buraco é mais embaixo do que esse que você perguntou, mas que agradeço porque me permite fazer uma reflexão dessa natureza. Por fim, o Anderson, eu converso com muitos amigos, você sabe, Paulo Passarinhos, economistas, com quem eu converso, e a gente tem uma longa trajetória. Não existe um debate sobre a economia no Brasil. O debate sobre a economia, do que deve ser, nem de projeto nacional, isso acabou. É um rame-rame de quinta categoria, cujo epicentro são os principais personagens políticos, os partidos e as centrais sindicais. Eu nem vou me estender aqui sobre chamados movimentos sociais, os movimentos populares. Eles estão incapazes de pensar quase sua própria realidade. Imagine projetar uma alternativa para o país. Está muito ruim. Nildo, eu queria já entrar no tema principal aqui da nossa entrevista de hoje, que é justamente a situação lá na Venezuela, né? A gente observa, depois desse processo eleitoral do domingo, sem ser ontem, domingo passado, um cenário muito grave lá no país, né? A oposição questionando o resultado que deu a vitória a Nicolás Maduro, apoiada pelo imperialismo, né? Uma série de países aí que não reconhecem a vitória do presidente venezuelano para mais um mandato. O Tribunal Supremo de Justiça, inclusive lá na Venezuela, anunciou que vai avaliar todo esse processo, ordenou o Conselho Nacional Eleitoral a entregar a totalidade das tais atas das urnas, que virou aí a grande questão nesse momento, pedindo-se aí a transparência no processo eleitoral por lá. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que você avalia todo o quadro na Venezuela nesse momento, a postura dos países, especialmente aqui da América do Sul, em relação ao que se dá lá nos nossos vizinhos, Aníbal. Bem, há muitas considerações a fazer isso, eu fico espantado, né? Porque tem o batalhão do Antony Blinken, que é o secretário lá dos Estados Unidos, que 2 horas depois de o Brasil, a Colômbia e o México soltarem aquela nota, ele deu uma coletiva 2 horas depois, hein? Dizendo o quê? Dizendo, olha, teve fraude. Então, eu digo, olha, eu falo com muita gente da Venezuela, muita gente, e gente crítica, gente a favor do governo, crítico do governo. Claro que eu não falo com a direita venezuelana, porque há que ter 2 moléculas de decência, né? Mas os bolivarianos, vocês encontram de todo tipo, gente que está apoiando incondicionalmente o governo do Maduro, gente que é totalmente crítica ao governo do Maduro. Então, a única coisa que eu afirmo agora é que nós temos que esperar que, efetivamente, o Conselho Nacional Eleitoral, que é o Tribunal Eleitoral lá da Venezuela, apresente todas as condições, ainda estão em apuração. Na sexta-feira, ontem, estava 97%, 98% das apurações, que ele, quando concluir, fora do prazo, que teria que ter sido quarta-feira passada, meia-noite, que ele apresente todos os dados. Isso se tornou uma exigência dentro da Venezuela, em primeiro lugar, e para fora da Venezuela. Bem, esse é um aspecto. Eu, efetivamente, não sei se Maduro venceu ou não. Eu espero, e agora se tornou uma questão política, a despeito da minha vontade, de que o governo mostre todas as atas, e o Maduro foi no tribunal, no conselho, pedir que mostre as atas. Bem, o cara pode dizer, isso é um jogo de cena, o fato que ele foi, nós temos que esperar a resolução. Esse pessoal que tem pressa em relação à Venezuela é aquele pessoal, por exemplo, que achou a eleição de George Bush lá nos Estados Unidos absolutamente normal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as contradições, eu não estou aqui nem para apoiar e nem para criticar o governo atual. Por quê? Porque nós temos que fazer uma reflexão do processo bolivariano. Nós já sabíamos de antemão que a oposição não ia reconhecer o resultado, mas não é porque eu estou dizendo, é porque essa foi a norma em todas as eleições anteriores. Eu fui ver aqui, Anderson, em 2013, o Maduro teve 50,61% e a oposição 49,12%. Em 2018, a oposição chamou um boicote às eleições. Veja, a oposição chamou um boicote, ela queria, sabe o quê? O que eles chamavam lá, la salida, que é derrubar o sistema, revogar a Constituição bolivariana e dar uma volta atrás. Claro que está a Embaixada de Washington, sempre está aí, as forças de direita, etc., tudo que vocês imaginarem.
Lá em 2018, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, esse departamento das colônias, como diria o tio, não dá a menor importância para as resoluções da OEA, não reconheceu os resultados. Também não reconheceu os resultados. E disse claramente que o governo era um governo ilegítimo. Bom, é isso que o cinismo dos jornalistas chama a comunidade internacional. Ora, não consultaram Joaçaba para isso. Que coisa é essa de comunidade internacional? O que é? Comunidade internacional quer dizer o seguinte, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, 2013, o Maduro venceu por uma margem muito pequena contra o Henrique Capriles. A participação eleitoral lá foi de quase 80%, 79,68%. Estou lendo aqui. Em 2018, a oposição, junto com a embaixada estadunidense, chamou o boicote às eleições. Maduro venceu tranquilamente. E agora, não é? Bom, Maduro venceu em 2018 contra o Henry Falcão. Henry Falcão era um cara que tinha sido bolivariano e entrou naquela conversa que aqui no Brasil Popular tem que ter o diálogo. Então, ele se afastou dos radicais do bolivarianismo, teve 20% dos votos, Maduro teve 67,8%, e um terceiro candidato, o Javier Bertucci, teve 10%. Mas foi uma eleição absolutamente questionada. Por quê? Porque a oposição, essa mesmo, da Maria Corina, do Urrutia, do Guaidó, de todos esses, de Capriles, de todas essas figuras horrorosas, dizia o seguinte, olha, não dá para participar. Então, agora, a mesma coisa. Toda eleição venezuelana tem um segundo turno. O segundo turno é nas ruas. E é o que está acontecendo agora. Eu diria sobre o que está acontecendo agora. O governo está obrigado, moral e politicamente, a mostrar a transparência total do processo. Isso é uma exigência. Eu não me manifesto sobre quem venceu, quem perdeu. Eu acho incrível, André. Tem gente que diz assim, está mais do que claro que teve fraude. Eu fico espantado que alguém diga isso. Como alguém diga assim, não, está mais do que claro que Maduro venceu. Não, agora tem esse segundo turno das disputas presidenciais na Venezuela, que sempre foi assim, inclusive na última do Chávez. Mas nas 3 do Maduro, sem dúvida nenhuma, estou dando os números aqui. Segundo, a defesa e o ataque ao governo do Maduro, tem gente que diz, eu estava vendo aí, uma das correntes trotskistas internacionais, que aqui é afiliado, sustenta a posição do PSTU, trata-se de uma ditadura, tem que colocar abaixo pela mobilização popular. Bom, depois tu tem o petismo, que soltou essa nota, ou o PSOL, que é um puxadinho do PT, mas é em cima do muro. O PSOL é um PT com um pouquinho de vergonha, com 2 moléculas de, chamemos assim, de bons modos. Eles estão querendo, então dizem assim, bom, vamos respeitar a institucionalidade. Por quê? Porque eles querem que a direita aqui respeite a institucionalidade brasileira. Tem muito a pouco a ver com a Venezuela e muito mais com a nossa situação. Outros dizem, bom, o governo bolivariano é anti-imperialista. Vamos lá. E aí é o núcleo da minha resposta, da minha questão, Anderson, e os amigos do Faixa. Existiu na Venezuela uma revolução democrática bolivariana, muito importante. Ela questionou as bases da democracia liberal. Ela recuperou a PDVSA para o controle estatal. E ela deu uma pancada, não só na embaixada estadunidense, no imperialismo, como ela colocou no canto a burguesia venezuelana, que é, como a brasileira, horrorosa. Bom, deu algo muito importante, um protagonismo para as massas, não somente em eleições. O Chávez fez 50, 60, 80... Não. Havia um protagonismo, as grandes decisões tinham imensa participação e legitimidade popular. Alguém pode dizer, bem, mas estava sob formas não tão claras, mas o povo estava em movimento. Esse processo foi se desgastando, porque começou a haver um divórcio entre o governo bolivariano e as forças que deram vitalidade à Revolução Democrática Bolivariana. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a Venezuela, desde a época de Hugo Chávez, e agora cada vez mais premido pelas sanções impostas pelos Estados Unidos a partir de dezembro de 2019, lá já começou com Barack Obama, um bloqueio que não é um bloqueio completo, são sanções, vamos chamar assim, que pegam desde funcionários até negócios, e sobretudo no caso venezuelano, são os negócios petroleiros. Nos últimos 3 anos, eu estou aqui, olha,
o pessoal não estuda, né? Mas com os relatórios da Câmara de Negócios dos Estados Unidos da Venezuela. O que está acontecendo nos últimos 3 anos? Voltou a ter um crescimento das transações econômicas entre os Estados Unidos e a Venezuela. Por quê? Por causa da guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos mandaram uma comissão de alto nível para tirar a Venezuela do limbo democrático e de ações terroristas. Limpou isso. E começou a ter uma importação. Claro que não chegou nos níveis de 2018, que eram altíssimas. O governo Chávez continuava exportando, como o governo de Maduro, milhões e milhões. O negócio petroleiro entre os Estados Unidos e a Venezuela nunca parou. Só a partir de 2019 é que foi brutal queda. E agora, nos últimos 3 anos, voltou a crescer. O volume de comércio está em torno de quase 4 bilhões ao ano. É muito pouco. Mas tem algo fundamental que conspira contra as massas na Venezuela. A fuga de capitais. A Venezuela se transformou numa exportadora líquida de capitais. Isso desde o Chávez. Então, Anderson e amigos, o pessoal tem que olhar o balanço de pagamentos. Eu fui ver o balanço de pagamentos, que é uma peça que o pessoal, em geral, parece não utiliza, mas ela é fundamental. O que acontece? O que aconteceu aqui? Estou observando aqui. A Venezuela coloca para fora todo ano 3, 4 bilhões de dólares para fora. E os bancos estatais, as empresas estatais venezuelanas, têm depósitos gigantescos lá fora. Isso tudo, em grande parte, foram sequestrados. As reservas em ouro pelo Reino Unido. A Citigo nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, que começou a dar coisas absurdas, né? Declarar Guaidó presidente da República. E ele, não só como presidente da República, como capacidade de atuar sobre esses recursos que eram do governo venezuelano. Então, é óbvio que as sanções e a ação imperialista é muito agressiva. E é óbvio que o governo bolivariano ele tem uma aliança com setores da burguesia venezuelana, a chamada boliburguesia, que foi uma expressão apelativa, mas ela expressa um compromisso que Chávez tem com os bancos e com setores da burguesia que passam bastante bem sobre o regime atual, sobre o sistema atual, tanto com Chávez quanto com Maduro. Isso não mudou. Então, fuga de capitais permanente. Fuga de capitais colocado por capitais venezuelanos. São venezuelanos que depositam lá fora. E que tem somas, até 2018 eram somas gigantescas. Eu estou falando de 70, 80 bilhões de dólares. Que para uma economia como a venezuelana, se importar metade disso, resolve o problema de emprego das maiorias. E o problema estratégico de uma economia como a venezuelana, que é uma economia de renda petroleira, que não conseguiu, com esses recursos extraordinários, sair da condição de um país que produz exclusivamente petróleo para uma base industrial. Eu considero que essa é uma crítica absolutamente necessária, mas eu estou vendo o Brasil que não tem bloqueio, que não tem sanções, que está num regime supostamente de liberdades democráticas, está aprofundando sua dependência e está exportando produtos agrícolas e minerais. Imagine a Venezuela. Então, é aqui o sujo falando do esfarrapado. O Chávez e nem o Maduro conseguiu tirar a Venezuela de ser um país petroleiro. E o Brasil? Isso tem a ver com a divisão internacional do trabalho. E um regime para enfrentar isso não é um regime fácil. Um regime com as insuficiências daquele da Venezuela, do desencontro das energias da Revolução Democrática Bolivariana com os governos bolivarianos, essa diferenciação é fundamental, isso se acentua mais ainda. E se não romper aliança com esses setores burgueses e enfrentar os problemas reais com força, a degradação tanto do sistema político como das condições de vida do povo piora. Por último, é claro, Anderson, que no protesto atual, os bairros populares, como Petare, por exemplo, as manifestações atuais contêm um dado novo, que é uma participação mais intensa de setores populares que, tradicionalmente, a despeito de todos os problemas, hipotecavam apoio ao governo bolivariano. Isso não é assim. O que vai ser no futuro? Não aposto em absolutamente nada. A Venezuela sempre surpreende as mães de Inácio que abundam entre nós.
Nildo, eu estou de olho aqui no relógio, já chegamos aqui no finalzinho do nosso tempo, mas ainda tem algumas questões para você. Antes de eu trazer aqui as minhas questões finais, eu só vou trazer aqui um superchat que foi enviado pelo Leandro Ferrari. Obrigado, Leandro, pelo apoio. Ele pergunta aqui, ó, Nildo, dado o atual cenário político e econômico nacional, você acredita que virá algo diferente de um Bolsonaro 2.0 em 2026? A maior parte da esquerda é otimista, a esquerda brasileira poliana. Esse é um questionamento do Leandro, mas eu queria, Nildo, para além disso, eu até peço desculpas ao Leandro, porque eu queria explorar um pouquinho mais a questão da Venezuela. Tem alguns temas aqui para tratar rapidamente. Primeiro, você considera o regime do Maduro, como dizem aqui no nosso país, um regime autocrata? Outra, como é que você vê a postura, a posição do Brasil em relação a esse cenário? Todo o Brasil divulgou uma nota aí em conjunto com a Colômbia e com o México, também exigindo, né, as atas das urnas. E uma terceira questão, que é uma pergunta que vem aqui de um espectador nosso, que eu também perdi aqui, são tantas perguntas chegando, mas ele pergunta no seguinte sentido, Nildo, como é que você vê a posição da China e da Rússia perante a Venezuela nesse momento, nesse cenário onde o imperialismo questiona a vitória do Nicolás Maduro? Como é que você vê a postura e como é que deveria ser o papel, qual deveria ser o papel de China e Rússia diante desse processo? Bom, o papel da China e da Rússia deveria ser, não, é o que é. Eles observam a crise e a China, em particular a China, tem uma vantagem estratégica em relação aos Estados Unidos. A China está caminhando na América Latina absolutamente à vontade. E se você vê o pessoal da direita, eu vi uma entrevista com o Rubens Barbosa ontem na CNN, que é um homem do FHC e é um homem dos Estados Unidos. E o que ele está louco com as possibilidades da Rota da Seda. Mas do lado dele estava um sujeito do INSPER, e o sujeito do INSPER que é chegado num business, que é chegado numa graninha, num projeto da burguesia brasileira, ele perguntou, escuta, é um problema se alinhar com a China? Mas o que os Estados Unidos podem nos oferecer? Eis o problema, os Estados Unidos podem oferecer o quê para os países latino-americanos? Ora, a velha ladainha das multinacionais, mas o investimento estrangeiro dos Estados Unidos não flui para cá. Ele, historicamente, vai para os próprios países centrais e nessa aliança e rivalidade com a China. De tal maneira que a China fica absolutamente à vontade, à custa de muito sofrimento dos povos latino-americanos, da pobreza, ela continua colocando alternativas de quê? Da sua expansão no mercado mundial. E ela precisa. Toda a América Latina agora está olhando para o Pacífico e está olhando para a Rota da Seda. Pode observar, isso até um amador lendo o jornal está vendo que nós estamos vindo para cá. E a presença dos Estados Unidos está sendo sabotada aqui. Então, na Venezuela é a mesma coisa. O pessoal diz, bom, a Venezuela trocou a dependência com os Estados Unidos com a China. Mas não é só a Venezuela, o Brasil também, e todos os países latino-americanos também. Isso é um movimento da economia mundial. Segundo, Maduro é um autocrata? Bom, depende de dizer o que é uma democracia, né? Eu estou dando um dado aqui, ó. Meus amigos do Faixa. O Brasil teve 40 lideranças políticas e familiares assassinadas no primeiro semestre de 2023. 40 lideranças políticas e populares. A maior parte na Bahia, o índice maior. Isso é uma democracia? Se eu observar o número de assassinatos na última eleição lá no México, o Anderson, eu tenho os dados aqui, eu estava pegando. Nessa última eleição mexicana, que parece que foi uma festa da democracia, o López Obrador reelegeu a Cláudia e está tudo bem, os Estados Unidos reconheceram, etc. Tem mais de 50 assassinatos no processo eleitoral. Que qualidade, o que nós estamos discutindo? O que é uma democracia, o que é uma ditadura? Ontem, sexta-feira, ou sábado, ontem, a Maria Corina fez uma manifestação em pleno Caracas. Ela com o Rutia, que é um verdadeiro gangster. Fizeram uma manifestação, ela disse que está na clandestinidade, e eu até entendo, isso pode ser verdade, mas ela foi lá e fez uma manifestação. E eu esperava que fosse muito maior, foi até relativamente pequena, hein? E, segundo meus informes, o protesto na Venezuela ele é basicamente em Caracas. Então, essa ideia de um autocrata ou de oligarcas, quando se fala do Putin, etc., isso é uma produção ideológica que os chamados Estados Unidos e as democracias ocidentais estão nuas para poder falar disso. Então,
essa caracterização não só não é adequada, como ela impede de ver aquilo que é essencial. E, por último, a pergunta do Leandro sobre o que vai acontecer aqui no futuro, não sei, Leandro. O que eu tenho clareza é que a direita brasileira continua numa ofensiva, a despeito da situação de Bolsonaro. Ela tem um programa, ela tem reformas, e ela encontra uma esquerda liberal que é idêntica a ela no programa e é incapaz de encantar as massas para a defesa de um sistema político superior. Então, a direita está em vantagem política, ideológica, cultural, econômica, ela tem um programa de ação, ela tem bases eleitorais e ela tem base de mobilização popular. E o que eu chamo da esquerda liberal, encabeçada pelo PT, PSOL, PDT, tudo isso aí que esses partidos estão aí, são incapazes de mover o povo. O máximo contam com um voto de caráter defensivo, que é um voto de recusa. Recusamos a direita. Mas, no fundo, o programa econômico é absolutamente igual. O rumo do capitalismo dependente é exatamente igual. E ficam se disputando se vai ter política social de um jeito ou de outro, se ela é universal ou focalizada. A situação é muito ruim, mas no meio do caminho sempre tem uma pedra. Não há aqui nenhum fatalismo, a sorte está lançada, mas não há nada determinado. Há sempre espaço para fazer algo e criar algo novo em favor das massas no Brasil. De qualquer forma, essa esquerda que está aí, encabeçada por Lula, PT, essa envelheceu, chegou à sua senilidade completa e à sua impotência completa. E a direita brasileira não tem outra coisa a oferecer senão um alinhamento com Washington no momento em que a China está passeando por aqui. O Brasil navega sem bússola, orientado só pelos interesses imediatos das distintas frações burguesas e contemplando seu povo com migalhas sociais. É um desastre. Professor Nildo Ouriques, eu quero agradecer demais a sua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Muito obrigado por fazer esse diálogo conosco. Desejo a você uma ótima semana de trabalho e deixo meu abraço, viu, Nildo? Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, um grande abraço, até breve. Até breve. Conversamos aqui com o Nildo Ouriques, ele que é professor de Relações Internacionais lá na Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, naquela instituição. Bom, gente, rapidamente aqui, eu preciso fazer aquela propaganda muito rápida. Nosso próximo entrevistado já está aqui há um tempão aguardando